Olá pessoal, seja aí todo mundo bem-vindo a mais uma live do Cabeleireiros na Quarentena. Enquanto você aqui do Instagram vai entrando, vai chegando nessa live, eu quero dar um recado aí para você que está assistindo pelo YouTube. Nós iniciamos então esse trabalho com o nosso canal no YouTube. Então, se você está assistindo essa live pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Nós já temos outras 3 aulas, onde nós falamos na primeira aula sobre qual é o primeiro comportamento que eu preciso aprender com o início da crise. E logo na sequência, nós iniciamos as aulas sobre gestão de salão. As aulas de gestão de salão estão divididas em 3 aulas. A aula número 1 de gestão, onde nós ensinamos a calcular o custo fixo, para entender o tamanho do impacto de deixar a sua empresa aí fechada, né? Então, a aula número 1 de gestão, aprendemos a calcular o custo fixo. A aula número 2, nós aprendemos a calcular o custo variável. E nessa aula, que talvez seja a aula mais importante por ser a mais prática, nós vamos tratar de assuntos importantíssimos, como por exemplo, qual é a margem de lucro que eu devo colocar nos meus preços? Já sei o custo fixo, já sei o custo variável. Qual é, então, a margem de lucro que eu devo aplicar nos serviços? A margem é uma só para todos os serviços? Tem serviços com mais margem que outros? Também vou responder algumas dúvidas importantes que o pessoal me fez aí durante a live de ontem, que é, por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho de mechas, tem alguns intervalos, como eu devo agir nesse momento, se eu estou pagando comissão para alguém. E vamos falar principalmente então sobre margem de lucro. Qual é a margem de lucro? Também vou dar dicas importantes sobre precificação. Quais são as dicas importantes na hora de colocar o preço, definir o preço? Considerando tudo isso, custo fixo, custo variável, considerando também a margem de lucro que você precisa, quais são as coisas importantes que você precisa considerar. E também vou dar a minha opinião sobre essa onda do momento de atendimento delivery para cabeleireiros, falar também sobre a questão dos vouchers, que é outra onda que está estourando, de profissionais que estão vendendo vouchers com preço reduzido, para que ao voltar então dessa quarentena o cliente possa ir lá fazer o serviço que ele já pagou agora, né? E vou dar as dicas finais aí sobre como vender serviços, ok? Então essa vai ser uma live muito prática. A você que está assistindo pelo YouTube, não perca até o final, fique conosco porque vai ter muita coisa legal acontecendo. Deixa eu dar um abraço aqui para o pessoal que está entrando na live. Opa, o tio Fran está na live, maravilha tio, seja bem-vindo. O Estúdio Dani está conosco, Luciane, bastante gente já conosco aqui, vai dando seu oi. Estúdio Cláudia Ferreira, boa tarde. A Jéssica, bastante gente, a Carol Basso, gente, que legal ver vocês. Já vai compartilhando essa live para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Olá, voltamos, a internet tinha dado uma falha, deixa eu até repetir meu teste aqui de internet, que a internet estava muito boa, mas de repente agora deu uma pequena falha, deixa eu entender aqui o que houve. Já vou fazer aqui o meu teste para garantir que esteja tudo bem. Tá bom, pessoal? Então já vai aí compartilhando essa live e eu tenho uma notícia muito legal. Daqui a pouquinho entra comigo aqui ao vivo o nosso diretor de expansão da Pratic Pro. É isso mesmo, ele vai entrar para anunciar quem foi o ganhador aí do Kit Home Care que a Pratic Pro disponibilizou aí para vocês que estão assistindo a live, tá bom? Então daqui a pouquinho tem o Robson Marconato aí pelo Instagram da Pratic Pro conosco para anunciar então quem foi aí o aluno ganhador desse kit que a Pratic Pro disponibilizou. Gente, vamos lá, acabei de fazer um novo teste aqui com a internet, o teste está ok, a internet está ótima, então vamos dar sequência no nosso vídeo, porque o vídeo de hoje é muito importante. Robson, da Pratic Pro, assim que você quiser me chamar, fique à vontade, eu interrompo aqui o que eu estiver falando, para você aí dar um recadinho e anunciar então quem foi aí o ganhador ou ganhadora desse Kit Home Care Regenerador que a Pratic Pro disponibilizou aí para vocês que estão assistindo a live. Pessoal, como é que tá aí o som? Tá tudo tranquilo? Acredito que sim, né? A Vivian Alto Astral, lá de Mogi. Suzano, beijo para você. Bastante gente na live já.
bacana. Jéssica Sanches, um beijo, Zé. Jéssica, meu Deus, estou engasgando para falar Jéssica, como assim? É isso aí. Galera, então vamos lá. Vamos ao assunto que interessa para a gente formular, porque hoje nós fechamos o quebra-cabeça que nós começamos a montar há 2 dias atrás. E é importante que você tenha agora muita concentração para entender o que nós vamos falar a partir de agora. É nessa live que eu vou responder as perguntas que surgiram durante todo esse processo. Tá bom, já sei o que é custo fixo, já sei o que é custo variável, mas como tudo isso vai me ajudar na minha gestão, principalmente nesse momento de crise? Vamos fazer então uma pequena recapitulação. Nós entendemos aqui, na aula 1, nós aprendemos a calcular o custo fixo. O custo fixo, então, é simplesmente as despesas que o salão tem que não são alteradas se você atende ou deixa de atender algum cliente. Então, o salão, com movimento ou não, você tem essas despesas. Então, nós estamos falando de aluguel, água, luz, telefone, internet, salário fixo de funcionários. E nós aprendemos também que é importante colocar o meu salário aqui. Porque a empresa precisa pagar um salário para eu, que sou o dono do salão, para poder trabalhar lá. Então, o salário que nós ganhamos entra como um custo fixo do negócio. Se porventura você não entendeu ainda muito bem, nós temos um vídeo disponibilizado no nosso canal no YouTube. Deixa eu ver aqui quem mais está entrando com a gente. Gisele Quintino. Gi, um beijo para você. Ainda ontem estava acompanhando uma live da Gisele Quintino, da Amanda. Tenho um carinho muito grande. Gisele Quintino é a técnica master da Trans, uma empresa que inclusive eu já trabalhei. E guardo com muito carinho o tempo que nós convivemos. Também já fui técnico da Trans por um período. Aprendi muita coisa com a Gi. Os meus alunos sabem aí, às vezes, que eu sempre cito a Gisele aí nos meus cursos e por onde eu passo. Tenho um carinho muito grande para você. Muito obrigado por estar aí prestigiando essa live, onde nós estamos falando de gestão de salão. Então vamos lá. O custo fixo, você já aprendeu a calcular do seu negócio, entendendo que essa é a despesa fixa que o salão tem. Cris, eu estou chegando agora e não sei o que é custo fixo. Recomendo a você entrar então no nosso vídeo de número 2, mas que tem o tema Gestão de Salão 1, onde eu ensino como calcular o custo fixo. Na aula de ontem, nós aprendemos a calcular o custo variável. O que é o custo variável? É o custo que o salão tem que varia de acordo com o atendimento. Basicamente, estamos falando de produto. Então, por exemplo, você vai fazer um trabalho de mechas. Além do custo fixo que o salão tem, aluguel, água, luz, telefone, você tem o custo do produto que você está usando. Então, esse custo ele é calculado como um custo variável. E nós aprendemos a fazer o cálculo também. Por exemplo, pó descolorante. É sempre o preço que você pagou no produto dividido pelo tamanho da embalagem. E aí você vai ter um valor por grama ou ml. Sendo assim, fica muito mais fácil você calcular o custo dos seus procedimentos dentro do salão. Então, de maneira geral, nós temos o cálculo do custo fixo, que aprendemos na aula 1, e aí nós fazemos um cálculo também do tempo de funcionamento, para saber quantas horas o meu salão trabalha por mês, né? E aí divido, então, o meu custo fixo total, que está aqui, pelo número total de horas que o salão atende. E aí eu vou ter um custo fixo calculado por hora, ok? Por hora. Como assim? Por que você precisa desse cálculo? Porque daí quando você vai fazer um serviço, por exemplo, um trabalho de mechas, se você gastou 4, 5 horas, você tem que calcular a hora do custo fixo nesse trabalho, além, então, do custo variável. Ok, se porventura você está chegando agora, que não assistiu às outras aulas, depois está já disponibilizado no meu canal no YouTube, Cristiano Silva Hairstylist, a aula 1, a aula 2 e a aula 3. Nessas aulas eu expliquei exatamente como calcular custo fixo, tempo de funcionamento e custo variável, ok? Então vamos lá ao que interessa para a aula de hoje. Ontem nós trabalhamos um exemplo muito bacana, que é o exemplo do como calcular um trabalho de mechas, o custo. Então eu coloquei aqui, vamos dizer que nesse trabalho eu usei 120 gramas de pó descolorante, 240 gramas de OX para fazer o clareamento. Então eu tenho certinho, como eu sei o meu custo fixo e o custo variável, eu tenho o preço de quanto eu gastei de pó descolorante e de OX. A mesma coisa com tonalizante. Suponhamos que eu usei 30 gramas de tonalizante e 60 ml de OX para esse tonalizante. Também tem o custo. E também coloquei aqui o custo do meu papel de mechas.
Todos vocês acompanharam esse cálculo na data de ontem, na live de ontem, e fizemos juntos, inclusive, esse cálculo. E aí, esse trabalho que teve esse custo variável de R$ 61,20, teve 5 horas de custo fixo. Então, as horas custaram R$ 177,50. Finalizando, o custo do meu trabalho, então, ficou R$ 238,70. O que eu preciso que você tenha entendido até aqui? Que nós calculamos o custo fixo, chegamos num valor do que o salão gasta por mês com custo fixo. Esse valor é dividido pelo número de horas que o salão atende por mês e você vai ter, então, o seu custo fixo dividido por hora. Ok, então eu tenho lá, a cada 1 hora, tanto de gasto fixo, eu preciso faturar tanto para pagar as despesas fixas do salão. Fora isso, você calcula o custo variável, que é o custo dos produtos que você usou. Então, esse custo de produtos é considerado um custo variável. Legal, Cris. Finalizamos, então, ontem o cálculo de R$ 238,70 nesse trabalho de mechas em específico. E agora, qual é o meu próximo passo? Porque aqui, nesse preço, nós estamos calculando o que o salão precisa faturar por hora para pagar os custos fixos e também todo o custo de produtos. Mas aí encerra por aqui? Aqui chegou o meu preço? Não. Nesse momento, é hora de colocar a sua margem de lucro, ok? Antes disso, eu vou responder a uma pergunta que me fizeram que eu achei bem pertinente. Cris, você colocou 5 horas de tempo para fazer o trabalho de mechas. Mas e se, nesse período de 5 horas, eu usei 1 hora de intervalo para atender outros clientes? Então, você desconta do tempo do trabalho esse intervalo, ok? Se você vai atender clientes nos intervalos dos seus trabalhos, você vai calcular somente a hora que você ficou trabalhando no cabelo. Então, se porventura você disser assim, não, eu só monto as mechas, então eu gasto 2 horas, 3 horas e depois é um auxiliar que continua. Então, no seu custo fixo entra apenas as horas que você ficou disponível para aquele cabelo, ok? Uma segunda pergunta que me fizeram que eu achei importante a gente responder aqui. Cris, e se eu pago comissão para alguém que está me ajudando nesse serviço? A comissão entra como um custo variável, ok? Se você tem um auxiliar, possivelmente você vai terminar mais rápido, né? Você vai gastar menos tempo, mas isso vai acabar elevando o seu custo variável. Então, para finalizar essa composição de custo, você precisa se lembrar disso. O tempo que você gastou no cabelo diz respeito ao tempo que você ficou em execução. O tempo de pausa que você vai atender outro cliente, ele precisa ser deduzido dali. E se porventura você paga alguma comissão, essa comissão deve ser calculada como um custo variável. Até aqui, ok, pessoal? Todo mundo conseguiu entender como formular os preços? Ou melhor, como formular os custos? Se sim, eu peço para você mandar um joinha, um coraçãozinho, porque agora a gente vai para o nosso próximo tema. Ok, digamos que o meu preço, então, de custo para esse trabalho de mechas é o valor de R$ 238,70. Eu vou arredondar para 240 para ficar mais fácil o cálculo. R$ 240 é o custo para fazer o meu trabalho de mechas. Aqui eu estou falando do custo desde os custos fixos até o meu custo variável. Quanto eu vou cobrar por esse serviço? Ok? Que bom, está todo mundo dando joinha, significa que está todo mundo entendendo. Obrigado pelo feedback, ok? O Espaço Beleza Selma Carvalho está falando sobre orçamento. Vou até anotar aqui sobre orçamento, para a gente falar sobre isso, que já está aqui no meu script, tá? Vamos lá. Margem de lucro, gente. Agora é o momento de você aplicar a margem de lucro. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui a minha calculadora. Vamos pegar um valor arredondado, então, de R$ 240. Suponhamos que você queira trabalhar com uma margem de 50%. Então, vai ser 240 mais 50%. Você teria... Opa, falhou aqui meu cálculo. 240 mais 50%, que vai dar o total de 120, R$ 360. Nós vamos ter um valor de R$ 360 por essas mechas. Mas o quanto deve se colocar de margem de lucro? A margem de lucro, gente, é algo muito pessoal e depende do posicionamento do seu negócio.
Como assim? O que eu quero dizer com isso? Alguns salões se posicionam de maneira a ser competitivo por causa do preço. Eles querem sempre oferecer um preço menor e essa é a vantagem competitiva que esse salão oferece. Essa é uma estratégia possível? É uma estratégia possível. De repente você vai querer se destacar por ter um bom preço. O que eu preciso te alertar se essa for a sua opção? Primeiro, se você quer ter um bom preço, você vai ter que tentar reduzir os seus custos, principalmente o seu custo fixo, que é o que mais pesa. E em segundo lugar, você vai precisar comprometer a sua margem de lucro. Geralmente, quem opta por essa opção precisa atender mais profissionais, atender mais cabelos para poder compensar essa margem de lucro baixa. Agora, por que eu não considero essa estratégia uma estratégia boa, uma estratégia interessante? Grave uma frase. Quem vem por preço vai embora. Você vai entender que quando você se posiciona no mercado de trabalho, as pessoas vão te procurar por algum motivo. E é essa a pergunta que eu gostaria que você se fizesse. Por que as pessoas te procuram? Por que as pessoas vão atrás de você lá no seu salão, no seu negócio? É importante que você tenha isso em mente, porque é essa resposta que vai direcionar o seu negócio. Se você disser assim, não, as pessoas me procuram porque eu tenho um bom preço, eu trabalho com preço justo. Legal, não se esqueça, quem vem por preço vai embora. Você está dizendo que essa pessoa está atrás de preço. Ou seja, a hora que ela encontrar um preço menor, ela já tem um motivo para trocar você. Aí você pode dizer, não, meu diferencial é a qualidade. Cuidado, qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação. Se você se dispõe a trabalhar de maneira competitiva, você precisa ter qualidade e atendimento. Então muitas pessoas se apoiam nisso. O meu diferencial é qualidade e o meu diferencial é atendimento. Isso é obrigação, isso todos nós precisamos ter. É muito importante que você entenda um pouco mais sobre posicionamento de mercado, ok? O pessoal está comentando sobre maquininha de cartão. Vou falar sobre isso, tá? Então, daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse tema. Deixa eu só finalizar com um exemplo, porque assim, gente, como vocês sabem, eu dou aula também de gestão de salão. Mas agora nós estamos falando apenas sobre gestão financeira. A parte de gestão de salão é uma parte muito mais completa. Então, é importante que você entenda tudo de maneira muito coerente. Eu vou dar só um exemplo para você entender o que é posicionamento de mercado. Eu sou cabeleireiro há 21 anos, comecei a trabalhar em Porecatu, inclusive meu primo Silas está aí, trabalhamos todos juntos. Não sei se o Jonas também está na live, mas enfim, nós tínhamos um salão familiar onde eu vim para aprender e começar a trabalhar. Trabalhei nesse salão, fiquei com eles 2 anos e meio nessa equipe. Qual era o meu dilema dentro do Salão Magnatas, que é o salão onde eu comecei lá em Porecatu? Eu aprendi a minha profissão dentro do salão. Então eu tinha um complexo de inferioridade, tipo assim, eu sou o aprendiz. Então quando eu me profissionalizei e comecei a trabalhar, eu tinha sempre esse complexo. Ninguém vai querer cortar o cabelo comigo, ninguém vai querer fazer uma coloração comigo, porque eu sou o aprendiz. As pessoas acostumaram que eu sou o aprendiz. Isso foi em 98. No ano de 2001, janeiro de 2001, meu primo e eu, o Silas, que inclusive está na live, nós nos mudamos para a cidade de Arapongas e montamos uma filial desse salão aqui na cidade que eu moro hoje. E aí, eu tinha 14 anos, meu primo já tinha 23 anos nessa época, e nós montamos uma filial do salão. A princípio, eu venci esse trauma, porque eu falei, bom, aqui ninguém vai saber que eu sou um aprendiz, aqui ninguém me conhece, então eu vou poder me posicionar de um jeito diferente. Mas tinha um problema, eu tinha 14 anos. Então meu complexo passou a ser outro. Falei, nossa, ninguém vai querer ser atendido por mim porque eu sou muito novo. E eu sempre me posicionava de maneira inferior. Até que 1 ano e meio depois, eu saí do Salão Magnatas para montar então o meu salão, que foi o Salão Cristiano Silva, isso em 2002, em julho de 2002. Quando eu montei esse salão, eu fiquei com um dilema na cabeça. Falei, bom, agora é a hora da verdade, porque não tem mais ninguém aqui dentro do salão. Eu estou sozinho. Então, quem entrar aqui nesse salão, certamente é porque quer o meu trabalho. Certamente é porque quer, então, ser atendido por mim. E isso vai ser a minha realização profissional. Porém, quando eu montei o salão, eu usei uma estratégia meio suicida, que é a estratégia do preço. Na época a gente cobrava, se eu não me engano, acho que era 7 ou 8 reais o corte de cabelo, estou falando de 20 anos atrás, e eu decidi entrar cobrando 5 reais. E aí comecei a atender no meu salão sozinho. Dentro do salão com o meu primo,
eu atendi uma média de 3 a 5 clientes por dia. Quando eu abri meu salão sozinho, no primeiro dia eu atendi 7 pessoas, no segundo 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13 e rapidamente eu estava atendendo 15, 20 clientes por dia. A princípio, eu fiquei assim encantado com o sucesso. Falei, meu Deus, que sucesso, meu negócio está prosperando, quanto cliente, não estou nem dando conta de atender. E isso me satisfez até o momento que eu precisei mudar o preço. Quando eu mudei o preço de 5 para 7 reais, eu tive tanta rejeição, as pessoas falaram tanta coisa ruim para mim, tá ficando rico, hein? Agora não sei o quê, papapá, que isso me incomodou. E aí eu fiz uma descoberta. As pessoas não estavam indo no meu salão porque queriam fazer o cabelo comigo. As pessoas estavam indo no meu salão porque gostavam do meu preço. E aí eu tive a descoberta dessa frase que eu já disse para vocês, que eu aprendi na prática. Quem vem por preço vai embora. E aí naquele dia eu decidi que eu não queria mais trabalhar para um público que estivesse ali comigo por conta do meu preço e não por causa do meu trabalho. E aí eu mudei o meu posicionamento. Então eu defini um público-alvo, eu falei, olha, eu não quero mais trabalhar para quem está atrás de preço. Eu quero trabalhar com pessoas que entendem a importância de fazer um cabelo usando um bom produto, que querem ser atendidas por um profissional que gasta dinheiro se especializando, que querem ser recebidas num espaço mais adequado. E depois que eu foquei o público-alvo, eu comecei a adequar a minha realidade para esse cliente que eu gostaria de atender. E isso não acontece da noite para o dia. Foi um intervalo aí de 5, 8 anos adequando o meu negócio para ficar cada vez mais alinhado com esse público que eu queria atender. Então hoje, já há alguns anos, graças a Deus, eu tenho um salão que foi preparadamente montado, ele foi cuidadosamente preparado junto com esse posicionamento que eu escolhi, para que eu possa então entregar para o meu cliente tudo aquilo que eu quero como posicionamento de mercado, ok? Então, nesse novo ambiente, já não existe mais concorrência, já não existe mais guerra de preços, não existe mais nada disso. Sabe por quê? Não existe concorrência para o que é exclusivo. No posicionamento, você precisa pensar nisso. O que eu vou oferecer que mais ninguém vai oferecer? Qual é o diferencial que você vai entregar para o seu cliente, onde ele não vai mais encontrar em lugar nenhum? É essa personalização do negócio que torna o seu negócio exclusivo. As pessoas daí vão te procurar porque é só você que oferece isso que você oferece. E nesse ambiente não há concorrência, porque não há concorrência para aquilo que é exclusivo, ok? Eu estou te contando essa história para você entender que margem de lucro é uma coisa meio complexa. Não tem como dizer um padrão. Eu quero trabalhar com 20% de margem de lucro. Tudo bem, se essa é a sua opção, você vai ter um preço menor e esse é o seu posicionamento. Agora, se você disser assim, não, eu quero oferecer uma experiência de atendimento diferenciada para o meu cliente. Então, você precisa de uma margem de lucro maior porque isso custa mais. Porque é dessa margem de lucro, entenda o raciocínio, é essa margem de lucro que vai construir caixa para o seu negócio. E é desse caixa que você vai pagar os seus cursos, vai pagar as inovações que você quer comprar para o salão, vai pagar as melhoras de estrutura. É esse caixa que vai ser o dinheiro para você investir nessas coisas. Então, se você quer se posicionar de forma a ter um atendimento exclusivo, você certamente vai precisar de uma margem de lucro um pouco maior. Ok? Então, qual é a margem de lucro adequada? Depende do seu posicionamento de mercado. E quem sabe a gente pode fazer uma live um dia só sobre posicionamento de mercado. Se você gostou dessa ideia, manda aí hashtag posicionamento de mercado, que eu vou entender que você gostou desse tema e a gente pode conversar sobre ele num outro momento. Ok, se a margem de lucro é algo meio subjetiva, porque cada região, cada negócio vai escolher a sua, quais as dicas que eu posso te passar na hora de formular o seu preço? Primeiro, dica número 1, anota aí, dica número 1. A margem de lucro não será a mesma para todos os serviços. Então esquece essa ideia de eu vou trabalhar com 30%, vou jogar 30% em cima de tudo. Não é bem assim. Você vai perceber que alguns serviços você consegue colocar uma margem de lucro melhor
e outros serviços você consegue colocar uma margem de lucro menor. Por que muita gente não consegue parar de fazer progressiva? Porque progressiva é um dos serviços que mais dá margem de lucro. Apesar da gente saber os problemas que ela traz à saúde, o problema que ela traz ao cabelo, depois é um saco para você fazer corte, fazer cor num cabelo com progressiva, a gente acaba fazendo ainda muito sobre a progressiva por conta de margem de lucro. Mas aí você vai conseguir entender no seu negócio, depois que você faz o cálculo, quais são os principais serviços, né? Então, olha, esse serviço dá mais lucro, então eu posso trabalhar melhor com ele. Esse serviço me dá menos lucro, eu preciso trabalhar uma forma de melhorar a lucratividade nesse serviço. Então, a primeira consciência que você precisa ter é essa aí. A margem de lucro não é fixa. Você não vai trabalhar uma margem de lucro fixa. Depende do seu posicionamento de mercado. Você certamente terá uma margem de lucro mínima e a partir daí você vai adequar a cada serviço. Gente, uma outra coisa importante, o custo fixo ele é dividido pelo número de horas que o salão atende. Significa que nós estamos entendendo que 100% da sua agenda vai estar preenchida. Agora, se você diz que trabalha 8 horas por dia, mas dessas 8 horas, 4 você está atendendo e 4 você está ocioso, você não está atendendo, significa que você vai ter que faturar as 8 horas só nas 4 que você está trabalhando. O que você precisa entender também? Bom, estou ficando 3 horas parado por dia, o que eu vou fazer para melhorar isso e conseguir completar a minha agenda? Entende como vai ficando fácil porque você vai entendendo aonde você precisa mexer? Bom, estão vendo aqui bastante gente colocou posicionamento de mercado, show de bola, nós vamos fazer uma live exclusiva sobre posicionamento de mercado então para vocês. E um abraço aí para quem está chegando, a Camila Canassa chegou também, Denis Martins, um beijo para vocês. Gente, ok. Vamos falar agora sobre essa questão do orçamento, que eu acho que agora entra bacana no que eu quero dizer. Pense o seguinte, alguns serviços é fácil de colocar preço. Corte, escova, coloração de raiz e coloração do cabelo inteiro, porque existe um padrão muito específico nisso. Agora, por exemplo, mechas, e aí? Tem mechas que eu faço que eu gasto 50 gramas de pó descolorante. Tem mechas que eu gasto 400 gramas de pó descolorante. Como que a gente vai colocar preço, então, se existe toda essa variação? Aqui você também tem opções. Eu vou te dar aqui pelo menos 3 opções, ok? E eu vou explicar qual eu escolhi e por que eu escolhi. A primeira opção é trabalhar com a proposta de a partir de. Então você pode dizer, olha, meu trabalho de mechas ele custa a partir de, mas eu preciso fazer uma avaliação no seu cabelo, ok? Essa estratégia eu nunca usei, nunca gostei. Uma segunda estratégia é trabalhar a faixa de preço. Essa eu já usei bastante. Que é assim, ó, quanto fica um trabalho de mechas? Olha, ele fica de 280 a 500 reais. Então, aí eu preciso ver o teu cabelo. Eu usei ela por muito tempo, essa estratégia. O porquê que ela qual é o lado ruim dessa estratégia? O lado bom dela é o quê? Que você tem condição de passar o preço depois que você faz o serviço. Então, você consegue calcular para depois passar o preço. Mas qual é o problema que, inclusive, a minha consultoria brigou muito comigo? Falou, Cris, tá, eu quero saber o preço das suas mechas. Como é que funciona? Tem que marcar uma avaliação, ir no salão, eu perco meia hora fazendo a avaliação, conversando com a cliente, para daí passar o preço? Significa que eu perdi meia hora e pode ser que ela nem faça o trabalho de mechas comigo? E aí eu entendi que a minha precificação no trabalho de mechas estava ruim. E aí essa consultoria me indicou essa estratégia que eu estou usando e está funcionando muito, muito bem para mim. Que é a estratégia de quanto menos opções de preço, melhor. O que eu fiz então nos meus preços de mechas, por exemplo? Eu dividi em 2 categorias, porque você sabe que existe mais ou menos uma variação. As minhas 2 categorias são iluminação e super loiro. Eu tenho esses 2 pacotes. Então, ou a cliente vai comprar um pacote chamado iluminação, que é para fazer uma quantidade mediana de mechas, ou ela vai fazer o pacote super loiro, que é quando ela quer fazer bastante mechas. Então, a ideia é você trabalhar um valor um pouco maior. Segunda coisa que eu fiz, eu incluí todos os serviços que eu preciso para oferecer essa experiência personalizada de transformação. Então, agora eu não vendo mais mechas, eu vendo uma experiência de transformação. Então, esse pacote de mechas meus, ele inclui as mechas, a tonalização, um excelente tratamento, inclui a finalização com babyliss, inclui uma sessão de fotos. E o corte.
Então eu criei um pacote onde me permite vender não só um trabalho de mechas, porque qual era o problema? Eu vendia as mechas, aí eu tinha que falar para ela, olha, você não quer também fazer um tratamento? É importante. Aí tinha que vender um tratamento. Aí o cabelo estava sem corte. Olha, você não quer cortar? E eu tinha que ficar vendendo serviço atrás de serviço. Dessa forma não. Então hoje, como o Salão Cristiano Silva trabalha? A pessoa me ligou, queria fazer mechas. Como é que funciona preço? Olha, eu tenho 2 pacotes de transformação. Os pacotes incluem as mechas, a tonalização, o corte, um excelente tratamento, uma finalização no babyliss e uma sessão de fotos. Os 2 pacotes incluem as mesmas coisas. O que muda é que o pacote iluminação é para você fazer menos mechas. E o pacote super loiro é para você fazer muitas mechas. E os valores são, e aí eu coloquei um valor para um valor para outro. Vou abrir aqui para você sem problema nenhum. Por exemplo, hoje estamos falando então, que dia é hoje? 27/3/2020, esse é o preço que o Salão Cristiano Silva pratica. Pacote iluminação, R$ 458. Pacote super loiro, R$ 598. E aí, qual era o problema? Meu medo. Falei, gente, mas tem gente que fez mecha comigo e pagou 300. Como é que ela vai vir para retocar e eu vou cobrar 458? É uma mera questão de posicionamento. Quando você mostra para cliente tudo o que você está oferecendo por aquele pacote, ninguém mais teve rejeição. Ninguém teve rejeição. Eu comecei a trabalhar com esse pacote em janeiro. Olha só que loucura. Eu vendi mais mechas em janeiro do que em dezembro. E olha que em dezembro eu fiz mechas, hein? Eu já passei essa experiência para alguns alunos. Eu não sei se a Nayara Ferroni está aqui na live. Se ela tiver, é uma das alunas que fez um curso VIP de mechas comigo e entendeu essa proposta, começou a trabalhar, também me disse que está funcionando muito bem. E também não sei se a Mariana, que trabalha comigo também está aqui na live, ela é testemunha disso que eu estou falando. A gente vendeu muito mais mechas, muito mais não, mas vendeu mais mechas em dezembro do que em janeiro, depois que adotou essas posturas. Por quê? Primeiro, mudou ainda mais o meu posicionamento. Eu queria só fazer um retoquinho de mechas, eu quero só fazer umas mechinhas. Não, eu não faço, eu não trabalho assim. Eu trabalho com um pacote de transformação. Então, o pacote de transformação, ele é diferenciado, né? Então, você vai entender tudo que você está comprando. E é isso que ninguém mais oferece. A Nay está dando aqui um oi. Nay, depois deixa um depoimento aí seu de como foi aplicar essas estratégias aí. Olha, já colocou aqui, ó, está perfeito esse pacote no meu salão, tá vendo? Ela trabalhando esse pacote está funcionando muito bem. Então, a primeira dica que eu quero te dar sobre precificação é: margem de lucro não é fixa, você vai precisar entender o seu posicionamento. Segunda dica é: evite ficar com muitos preços. Se você conseguir criar pacotes de transformação e vender com poucas opções de preço, você quer o pacote 1 ou o pacote 2? Aí você pode perguntar, Cris, mas e se a cliente tiver muito cabelo ou tiver um pouquinho só? Você tem como trabalhar isso. Suponhamos, às vezes acontece chegar alguém no salão com o cabelo assim, ó, com um pinguinho de cabelo. O que eu falo para ela? Eu falo, olha, no seu cabelo, o pacote iluminação já vai te deixar bem loira. Então eu acabo cobrando o pacote de iluminação e ela sai com o cabelo bem loiro. Como às vezes chegar alguém com muito cabelo, eu vou dizer o que para ela? Olha, como você tem muito cabelo, mesmo o pacote super loiro no seu cabelo não vai ficar tão loiro assim. E aí você pode adequar isso de maneira personalizada. Enfim, pessoal, na média de um pelo outro, valeu muito a pena. Não só porque a minha margem ficou mais estabelecida, então eu consigo saber quanto vai entrar de dinheiro quando eu fecho um pacote de mechas, como melhorou demais os meus processos. Agora eu não preciso nem fazer uma avaliação para fazer preço. A pessoa liga, quanto está o trabalho de mechas? Olha, iluminação é tanto, super loiro é tanto. Então fica muito fácil de a gente trabalhar nesse sentido, ok? Então a minha terceira dica é: crie pacotes, porque esses pacotes facilitam o seu processo de venda e facilitam a ideia também aí da questão do orçamento e tudo isso. Ok, fechada essa parte técnica, eu quero caminhar para algumas dicas importantes aqui. Agora que a gente está nessa situação que ninguém sabe quanto tempo ainda vai ficar em quarentena, a Santa Catarina já baixou um decreto que a partir de quarta-feira, se eu não me engano, vai abrir o comércio. A minha cidade, nesse exato momento, está fazendo uma reunião com os comerciantes para a gente entender como é que vai ficar essa situação. Então, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Uma pergunta aqui da Camila. Morena iluminada entra no pacote de iluminação? Sim. Lembrando que a minha divisão do pacote é o quê? Quantidade de mechas. Ela pode fazer a mecha branca. Se ela fizer pouquinho, vai ser o pacote iluminação. Ela pode fazer um tom mais escuro. Se ela quer fazer um monte de mechas, entra no super loiro. Não é a cor que define o meu preço, é a quantidade de mechas, ok? Então vamos lá. Voltando ao assunto.
A gente está numa situação, pessoal, que a gente não sabe ainda quando vamos voltar a trabalhar. Mas é certo que já existe um entendimento que se continuarmos parados por muito tempo, o caos financeiro, econômico, social pode trazer prejuízos maiores do que o caos na saúde. Então é claro que nós precisamos continuar obedecendo todas as regras de isolamento para que haja controle dessa doença tão terrível, mas também é momento a gente começar a entender o que vai causar mais prejuízo ou não. Então já se estuda a ideia do isolamento vertical, onde você vai manter em isolamento só as pessoas de risco e as demais pessoas que não apresentam risco de agravamento da doença podem começar a trabalhar de uma maneira gradativa, né? Talvez aí obedecendo todos os critérios de segurança, obedecendo também a questão dos horários não acumulados, mas simplesmente para a gente começar a trabalhar para a coisa não ficar tão difícil. Mas nesse interim começou a surgir muita coisa esquisita e eu quero comentar aqui rapidamente algumas delas. A primeira é atendimento delivery. Aqui na minha cidade ainda não, mas em cidades vizinhas começou a surgir essa modalidade. O cabeleireiro vai até a casa da pessoa fazer o atendimento. É uma estratégia que eu não considero positiva, primeiro, porque se nós estamos falando em isolamento social, você não pode ficar tendo contato com pessoas. Então, atender delivery, o nosso atendimento gera muito contato. Você vai estar tendo problemas de contato do mesmo jeito. Então, eu não considero uma decisão interessante. Isso, inclusive, pode depois deixar clientes mal acostumados, pode descaracterizar a sua forma de mercado. Não considero uma boa opção. Segunda opção, que é a que mais eu estou vendo, a ideia do voucher. O que alguns cabeleireiros estão fazendo por todo o país? Fazem o seguinte, estão vendendo um voucher com desconto. Então, por exemplo, suponhamos que o seu trabalho de mecha seja R$250. Aí você cria um voucher, olha, eu vou vender por R$150 o trabalho de mechas se você me pagar agora. E aí quando a gente voltar a trabalhar, você vai então pagar, vai vir fazer esse serviço que você já me pagou. Então, entendendo essa ideia do voucher, você vende com desconto o serviço para a pessoa, ela te paga agora, então você já recebe, e depois você atende ela imposta desse voucher. Por que eu considero essa estratégia muito ruim? Primeiro, porque você está sacrificando ainda mais o futuro em nome do presente. Primeiro que eu acho que agora não é hora de vender. Eu acho que você só se queima tentando ficar vendendo coisas agora, né? Segundo, eu não acho que muita gente vai querer comprar isso, porque a pessoa está sem dinheiro, vai gastar dinheiro com cabelo? Pouco provável que isso aconteça. Terceiro, suponhamos que você consiga vender alguns serviços. Aí você pega esse dinheiro agora, gasta esse dinheiro agora, e depois, como é que vai fazer? Aí a hora que você voltar a trabalhar, que você vai precisar ter dinheiro entrando no caixa, você vai ter que trabalhar de graça, porque você já vendeu muito mais barato o seu serviço enquanto estava na quarentena. Então eu não considero uma boa coisa trabalhar com essa ideia do voucher, ok? E aí entro no meu terceiro ponto. Não abaixe o seu preço. Gente, se tem uma estratégia suicida e é justamente o medo de todo economista, especialista em posicionamento é esse. Não abaixe o seu preço. Nós temos uma vantagem muito grande, pessoal. Quando a gente começar a trabalhar, as pessoas que precisam cortar cabelo, que querem fazer os serviços no cabelo, na unha, na sobrancelha, elas não fizeram esse serviço. Então a gente vai ter movimento no salão. Então não se desespere em querer entrar fazendo estratégia de baixar preço, porque uma vez que você baixa preço, você pode mudar o seu posicionamento. Lembra? Por que as pessoas te procuram? E você pode se caracterizar como pessoas como um profissional que está preocupado em oferecer preço baixo. E aí você pode se complicar. É mais ou menos a ideia da Black Friday. Por que a Black Friday para mim é um tiro no pé para um comerciante? Porque você começa a acostumar os clientes que de vez em quando vai ter preço baixo. Sabe como é que é, né? Uma vez que suponhamos que o seu corte de cabelo seja R$50. Aí você abre, eu preciso cortar, vou fazer a 35. Como é que você volta para 50? Depois, como é que você sobe de R$50 esse preço? Então, não abaixe preço. Cris, quer dizer que você não dá desconto? Não, é isso aí, eu não dou desconto. Quer dizer exatamente isso. Como eu beneficio o meu cliente quando eu percebo quando eu quero usar uma estratégia de marketing? Eu nunca dou desconto, eu dou presente. Como assim presente? Suponhamos que a pessoa chega no salão, vai fazer um corte de cabelo. E aí, ao invés de falar para ela assim, ó, o corte de cabelo, vamos fazer preços hipotéticos, tá? O corte de cabelo é 50, a hidratação é 100. Ao invés de eu dizer para ela, ó, se você cortar o cabelo, fizer a hidratação, ao invés de 150, eu te cobro 120. Eu não trabalho assim.
Eu digo para ela, olha, se você cortar o cabelo e fizer a hidratação, eu vou te dar um presente que é isso. E aí o valor que eu ia dar de desconto, eu acabo dando um presente para ela. Faz muito mais resultado, porque o presente a pessoa recebe de uma maneira muito mais carinhosa do que um desconto. E outra, eu não mexi no meu preço. Quanto que ela pagou no meu preço? 50 e 100. O presente é algo que ela sabe que é esporádico, ok? Então eu entro para a minha dica final, que é saiba vender serviços. Muitas pessoas têm essa dificuldade de vender serviços dentro do salão. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, você vai perceber que tem dias que no salão não entra tanta gente aqui, assim. Entra menos pessoas. O que você vai precisar fazer? Vender mais serviços para a mesma pessoa. Daí a ideia dos pacotes, de criar combos onde você pode dar um presente para cliente. E eu quero te dar uma informação muito básica que talvez seja o principal erro dos cabeleireiros. Você sabe como é que o McDonald's garante que todos os itens do cardápio sejam vendidos? Você já tentou comprar um lanche no McDonald's, só o lanche, você viu como é que acontece? Olha, eu queria um lanche. Para bebida, quero aproveitar a batata frita e o não sei o que por tanto. Hoje estamos com a sobremesa e tanto no preço de tanto. Então, o simples fato de oferecer faz com que a sua cliente fique com vontade de comprar o seu serviço. Agora eu conheço salão que não oferece o serviço, a cliente vem cortar o cabelo, ele não oferece mais nada, o cliente corta o cabelo e vai embora. Na hora que vai estar pagando no caixa, não oferece um home care para cliente. Gente, pergunta obrigatória no caixa. Está precisando de algum produto? E às vezes a pessoa fala, nossa, estou precisando de um shampoo. E você já consegue agregar valor nessas vendas, né? Então, assim, uma pergunta aqui da Tatiana Fraga. O que você costuma dar de presente? Aí é muito personalizado. Depende do número de desconto, do tanto de desconto que eu posso oferecer. Às vezes eu dou um produto, às vezes eu dou até um serviço extra, né? Ou às vezes você pode combinar com a manicure e falar, hoje eu vou te dar de presente a manicure. Aí você paga a manicure para ela, mas tenta nunca caracterizar como desconto, sempre como presente. Eu sempre às vezes dou um reparador de pontas, ou às vezes dou uma máscara, se eu estou com uma margem maior para poder dar de desconto, eu uso uma máscara. Mas só para finalizar o raciocínio, gente, você precisa oferecer serviços. A pessoa entrou no salão para poder, por exemplo, eu queria cortar o cabelo. Olha, você não quer aproveitar, fazer sobrancelha? Como é que estão as unhas, né? Olha, a gente está com um combo muito bacana do corte mais hidratação, você não quer aproveitar? E às vezes, para 10 pessoas que você oferecer, uma vai aceitar. Porque o combo, esses presentes, são presentes reais, ok? Então isso funciona muito bem. Saiba vender serviços. Esse é tema é um tópico do meu curso de gestão de salão, onde eu ensino a vender melhor os seus serviços. O que você precisa para vender melhor? Primeiro, seus serviços têm que ser claros. O que você vende? Segundo, tem que ter uma proposta interessante. E aí que eu falo que o pacote é legal. Você não quer aproveitar e fazer mestre? Mas quanto que é? Depende disso, daquilo. A pessoa já cansou, ela não quer saber mais. Agora, se você disser para ela assim, olha o que acontece hoje comigo. A pessoa fala, eu queria fazer umas mechas, mas eu não sei se tem que fazer hidratação. Olha, eu tenho um pacote de transformação para você que é completo, inclui isso e aquilo. A pessoa, eu quero. A hora que ela terminou, olha, eu tenho um kit de produtos para você cuidar do seu cabelo em casa, e aí você simplesmente oferecendo consegue validar tudo isso, ok? Então, gente, eu quero abrir um espaço agora para perguntas, enquanto eu faço um resumo do que nós estudamos até agora. Primeiro, nós entendemos que depois de você fechar o seu custo fixo mais custo variável, você precisa colocar a margem de lucro. A margem de lucro varia de posicionamento para posicionamento. Como eu disse, depende de como você se posiciona no mercado, você vai colocar a sua margem de lucro, ok? E aí nós dissemos que você precisa entender o quê? Por que as pessoas te procuram? Por preço ou por valor? Existe uma diferença. Você vai oferecer preço ou vai oferecer valor? E você consegue valorizar o seu trabalho de muitas maneiras, se especializando, usando bons produtos, tendo uma postura de atendimento diferenciada, oferecendo uma experiência de atendimento que seja realmente única, né, e exclusiva, porque o que é exclusivo não traz concorrência. E aí, sobre precificação, eu disse para vocês, evite ficar com esses preços muito abertos. Tente criar linhas mais definidas. Olha, mechas, eu tenho preço 1 e preço 2. Eu tenho esses dois pacotes. Olha, corte é tanto. Gente, eu vi salão que tem 4, 5 preços para corte de cabelo. Nunca vi isso. Na minha cidade tem um salão que é assim, ó.
Cabelo curto é tanto para cortar, cabelo médio é tanto, cabelo comprido é tanto. Gente, que complicação, meu Deus. Aí a pessoa chegou, mas aqui é comprido ou é médio? Olha que enrolação, que complicação para passar num preço de corte, é complicado. Então tente, quanto menos opção de preço você tiver, melhor. Crie os pacotes, esses pacotes vão ser muito bons para te ajudar nessas experiências, nessas vendas que oferecem experiências mais completas. Deixa eu ver a pergunta aqui da Vivian. Cris, você fez o pacote de mechas e ela volta para retocar, como seria cobrado o pacote? Se enquadra nesses dois. É um retoque de iluminação? Pacote de iluminação. É um retoque de super loiro? Pacote de super loiro. Gente, retocar um cabelo dá mais trabalho do que fazer a mecha. Então eu cobro os mesmos preços, tá bom? Pergunta, ficará salva a live? Ela fica no Instagram por 24 horas e depois eu vou colocar no meu YouTube, tá bom? Cristiano Silva Hairstylist. Gente, se inscreve no meu canal. Tem uma boa notícia para vocês. De ontem para hoje, o meu canal no YouTube triplicou o número de inscritos. Eu tinha 30, agora eu estou com 90. Olha aí, já estamos crescendo, hein? Ajuda a divulgar lá que vai ser muito bom. Seria bom ter produtos como moda e acessórios no salão? O professor Pinheiro está colocando essa pergunta. Gente, vamos lá. No meu curso completo de gestão eu falo sobre isso. Não, ok? Não perca o foco. A única coisa que eu recomendo você vender, além de serviços que você oferece, são produtos para o cabelo para cliente usar em casa. Sabe por quê? Home care dá uma margem de lucro espetacular. Gente, o meu salão paga aluguel, água, luz e parte do salário de uma cabeleireira só com venda de home care. Só com venda de home care. E aí tem gente que fala assim, mas eu não vendo home care. Esse é um tema também para uma outra live, dá pra gente falar só sobre home care, como vender home care, eu te explico tudo isso. Mas a pessoa às vezes não quer vender home care. Gente, você precisa se tornar uma autoridade no assunto. O meu salão é especializado em colorimetria, tratamentos e cortes. São as 3 coisas que eu faço. Então, produtos, tudo isso eu vendo destinado a isso. Porque senão daqui a pouco eu estou vendendo rifa, estou vendendo calcinha, estou vendendo joia, estou vendendo roupa, estou vendendo muita coisa. E aí como é que você vai responder a pergunta que eu te faço? Por que as pessoas te procuram? Aí você vai colocar, as pessoas me procuram porque eu vendo lingerie. Porque eu vendo Mega Sena. Porque eu vendo joia. Não, as pessoas me procuram porque eu sou uma autoridade na questão de cabelo, ok? Deixa eu te dar aqui, em 3 minutos, 4 motivos pelos quais você precisa vender home care no seu salão. Número 1. Você precisa vender home care porque os cabelos ficam mais bonitos na rua. Senão você faz um cabelo top, sai na rua, acaba usando qualquer porcaria, o cabelo fica um lixo depois. Número 2, os cabelos voltam mais saudáveis para o salão. Se a sua cliente usa um bom produto, quando ela voltar para o salão, você vai poder ter condição de fazer um serviço com muito mais segurança, porque esse cabelo foi bem cuidado em casa. Terceiro, você abre uma nova oportunidade para o seu negócio. Além de você vender serviços, você também vai vender produtos. E quarto, a margem de lucro que ele oferece. São 4 motivos pelos quais você precisa vender home care. Cabelos mais bonitos na rua, cabelos mais saudáveis no salão. Você vai ter uma oportunidade de negócio para explorar dentro do seu salão e você vai ter uma margem de lucro. Aí você pergunta, mas minha cliente não compra home care. Compra home care sim, pode não comprar seu, mas está comprando no mercado, na loja, na revistinha de produto. Não existe mulher que não tenha home care, gente. Toda mulher compra shampoo, condicionador e máscara. Você só precisa vender da maneira certa. E olha só, foi feita uma pesquisa com mulheres brasileiras perguntando o seguinte, na hora de comprar um produto, qual é a informação mais relevante que você considera? 76% das mulheres disseram que a informação mais importante é indicação. Ou seja, uma mulher não vai numa loja de cosméticos comprar um shampoo porque lá tem shampoo. Ela vai porque ela acredita que lá tem alguém que possa falar para ela o que é bom para o cabelo dela. E quem nesse planeta tem mais autoridade para falar sobre o cabelo da sua cliente do que você? E aí você desperdiça essa autoridade que você tem para vender rifa, vender lingerie, vender Mary Kay, vender não sei o que, vender perfume. Não, canalize. Você precisa se tornar uma autoridade, foco no negócio, tá bom? Quem tiver pergunta pode mandar mais pergunta, tá bom? Que nós já estamos caminhando para o final. Sobre os pacotes e taxa de cartão. No meu pacote, eu parcelo em até 6 vezes no cartão. No parcelamento, geralmente você tem 2 opções. Ou você antecipa o recebimento e aí você vai ter uma taxa muito maior de antecipação, ou você recebe parcelado e sua taxa é bem menor.
você precisa ter caixa para poder receber parcelado, porque senão você começa a perder dinheiro com taxas de administração de maquininha, ok? Então os meus pacotes eu parcelo até 6 vezes no cartão. Mas aí que tá, tem gente que paga à vista, tem gente que paga em 2, 3 vezes, dificilmente a pessoa usa 6 vezes, né? Quando a tua profissional vende, quanto se paga para ela? Comissão, dividir é a chave para multiplicar. Eu pago 10% de comissão de venda de home care para quem trabalha comigo. 10% de home care. Então, assim, se a minha cliente vender 1.000, o que não é difícil, ela ganhou R$100. Eu passo para ela 10%. Mas é só uma sugestão. Você precisa ver o que você quer trabalhar aí, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Que daí eu já vou para a minha palavra de sabedoria, né? Nossa palavra de esperança, para finalizar a live de hoje. Então, finalizando todo o conteúdo, você vai formar preço de uma maneira agora muito mais consciente, porque agora você sabe qual é o seu custo fixo, qual é o seu custo variável, e aí você tem como pensar em que margem de lucro vai ser adequada para o seu negócio, dependendo do seu posicionamento. Não caia na besteira de querer baixar preço, ok? Não caia nessa besteira, porque pode ser um passo sem volta depois. Te dei a dica, então, de entender que preço é diferente de valor, e você precisa responder por que as pessoas te procuram. Por que as pessoas te procuram? Né? Então aí você vai pensar no quê? Crie pacotes, saiba vender os serviços, crie promoções onde você possa vender mais serviços agregados. Tudo isso vai ser legal, porque as pessoas vão chegar no salão precisando fazer muita coisa. Então aproveita esse momento, sabe? Olha, vamos fazer aqui um pacotão bem legal, você vai fazer cabelo, sobrancelha e unha por tanto. E aí você deixa claro que esse é um presente que você está dando. Olha, se você fizer isso e isso, de presente você vai ganhar aquilo. Tenta não baixar preço, tenta fazer em forma de presentes. Deixei a minha opinião sobre delivery, não acho uma estratégia bacana, nem acho que isso é permitido por conta da contaminação. Falei sobre voucher, não faça isso, não sacrifique o seu futuro por causa do presente, ok? Porque senão você chegar lá, você vai estar pior do que agora. Grave essa frase, é melhor ficar vermelho agora do que roxo depois, tá? Já falei sobre não baixar o preço e falei sobre vender produtos. Obrigado ao estúdio Cláudia Ferreira, dizendo que eu passo tudo com muita clareza, obrigado. A Tati dizendo que gostou das dicas. Deixa eu ver aqui. Eu perdi a live, você passou valores para a gente pagar nossas colaboradoras, margem de porcentagem. Olha, isso eu não falei porque é muito pessoal, depende da negociação. De um modo geral, a porcentagem é paga 50% quando não vai produto, né, quando é só custo fixo, e 30% quando vai produto. Mas essa é só uma média, isso depende muito da sua região, do acordo que você fez. Eu prefiro ter as minhas funcionárias com salário fixo, então eu registro a minha funcionária como auxiliar de cabeleireiro, né, que para mim fica muito mais fácil. Por que eu não gosto da questão da porcentagem? Porque às vezes no salão você pensa assim, ó, você lava aquele cabelo para mim, agora você me ajuda a secar esse, agora você vai naquele, como é que você fica pagando porcentagem assim, tudo picadinho? Porcentagem é legal quando você tem um cabeleireiro trabalhando no salão. Aí você vai ver que ele começa um trabalho e termina. Agora que nem no meu salão, que é um atendimento dinâmico, eu começo uma mecha, a pessoa vai continuando, de repente aplica outra coloração, já faço isso, já falo aquilo. Então para mim a porcentagem não funciona muito bem, eu prefiro pagar fixo, ok? Então, não tendo mais perguntas, o salão do Val, peguei só metade da aula, mas amei o que vi. Pô, obrigado, Val, obrigado mesmo. Mas depois você pode assistir aqui no Instagram mesmo ou no meu canal no YouTube, tá bom? E aí você vai ter a aula completa que vai ser muito bacana. Gente, eu acho que é isso. Nós estamos num momento onde é preciso ter consciência. Tá todo mundo querendo trabalhar, né? A gente sabe disso, mas é preciso tomar cuidado. A gente precisa cuidar da nossa saúde e entender que ainda é momento de isolamento, de quarentena, mas já existe esse entendimento do isolamento vertical, onde as pessoas que realmente estão de risco ficarão confinadas e as outras pessoas que têm um risco menor de agravamento com a doença poderão voltar a trabalhar. Se esse for o seu caso, como de Santa Catarina, que na quarta-feira volta a trabalhar, tenha responsabilidade, ok? Tenha responsabilidade. Nossas lives vão continuar. Nós vamos falar sobre muita coisa, nós vamos falar de colorimetria, vamos falar de visagismo, vamos falar de corte, tudo que der tempo para falar nessa quarentena. E se você está gostando dessas aulas, deixe um comentário, né? Faça aí a divulgação de tudo isso, vai lá no meu canal no YouTube, faça comentários, isso tudo vai me ajudar bastante, tá bom? Nós estamos desenvolvendo uma ferramenta de Excel
que faz uma calculadora de custos, que vai te ajudar a calcular custo fixo, custo variável. Então pode ser que aí em pouco tempo eu já tenha uma novidade para vocês aí de uma calculadora de custos para ajudar você aí no salão, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Vou fazer então aqui a minha palavra de esperança, que é uma proposta também feita aí em todas essas lives, né? E hoje, olha só, eu trouxe a Bíblia da criança. Essa Bíblia, gente, é uma Bíblia que eu leio para minha filha já faz bastante tempo, né? Todas as noites, mesmo quando ela estava na barriga da mamãe, eu fazia essa leitura e eu faço essa leitura para ela todas as noites. E a gente fez uma leitura aqui que mexeu comigo e eu queria compartilhar com vocês. Então vamos na linguagem da Bíblia para as crianças, tá bom? É a Bíblia contada de uma história lúdica, ó, ela é cheia de figurinhas. O trecho que eu vou ler para vocês hoje é Jesus acalma a tempestade, está em Marcos e Lucas. Deixa eu ler essa historinha para você, que legal. Uma noite, Jesus estava de novo na praia do Mar da Galileia. Ele disse aos discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Assim, eles entraram no barco e partiram. De repente, levantou-se uma forte tempestade. Grandes ondas de água batiam no barco. Todos estavam com medo, exceto Jesus, que dormia. Os discípulos acordaram e gritaram, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Jesus respondeu, por que vocês estão com tanto medo? Vocês não confiam em mim? Jesus se levantou e mandou o vento e as ondas se acalmarem. Ele disse ao mar, quieto, acalme-se. Então o vento parou de soprar e tudo ficou quieto. Os discípulos ficaram tão impressionados com esse feito de Jesus, eles disseram, até o vento e as ondas lhe obedecem. E aí essa bibliazinha tem aqui, ó, meu louvor a Deus, que é uma oração que a gente faz com um bebê, com a criança, depois que lê a história. E eu não preciso nem falar nada, só presta atenção nessa oração que a Biblinha sugere. Meu louvor a Deus, eu o louvo, Senhor, pelo fato de o Senhor ter poder sobre todas as coisas, mesmo sobre as coisas que não posso ver, como o vento, e sobre as coisas que posso ver, como as grandes ondas do mar. Estou feliz por poder confiar no Senhor e por não ter medo. Glória a Deus, né? O Senhor é aquele que tem controle sobre as coisas que você vê e sobre as coisas que você não vê. Ele tem poder sobre todas as coisas, tá bom? Pessoal, que Deus abençoe todos vocês. A Carol Bassa falando, e o sorteio, Cris? Eu acredito que deve ter acontecido algum problema lá com o Instagram da Pratic Pro, porque ele disse que me chamaria aqui, ele não chamou. Deixa eu ver se eu tenho aqui para vocês o ganhador. Deixa eu ver aqui no meu WhatsApp, porque ele tinha comunicado para mim aqui o ganhador. Deixa eu ver. Pessoal, eu vou ter que falar com ele mesmo, mas eu coloco aqui nos meus stories, tá bom? Acompanha aí os stories. A Pratic Pro deu um joinha. Pratic Pro, você consegue me chamar agora? Só que nós só temos mais 2 minutos para essa live que ela encerra. Chamei desde o começo. Ué, não está aparecendo para mim. Aonde será que apareceria para mim? Gente, então não foi um erro do Instagram da Pratic Pro, foi que realmente não apareceu para mim aqui e eu não sei fazer. Aperta o botão. Mas cadê o botão, gente? Eu não sei onde ele está aparecendo. Deixa eu apertar aqui em algum lugar, ver se... aqui, ó. Bastante gente me chamou. Adicionar. Eu vou adicionar a Pratic Pro. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui para mim. Apareceu a Pratic Pro. Cadê você, meu amigo Robson? Aleluia, irmão! Eu não sabia mexer, perdoa nós, eu não sei mexer com isso aqui. Tô desde o começo. Vai lá, meu irmão, vou deixar a palavra com você, lá, porque nós temos pouco tempo. Vai lá. Maravilha. Então tá, vou correr aqui, porque não tem mais tempo. A vencedora do sorteio do kit regenerador foi o Salão Estética Luana Barbosa. Então, parabéns, Luana Barbosa. Assim que a gente voltar às atividades, possivelmente no dia 6, né, a gente vai voltar às atividades, nós iremos enviar para você, aí você manda uma mensagem no nosso Insta ali, com o endereço, todos os dados certinho que a gente vai enviar para você, tá bom? Parabéns, Luana. E parabéns também pelas suas lives, Cris. Com certeza tem ajudado muito o pessoal nesse momento de quarentena aí que a gente, infelizmente, está passando, né?
Eu acho que não tem mais Obrigado, tempo. obrigado. Né? Valeu, meu Não irmão. tem mais tempo. Gente, eu vou fazer o seguinte, Um abraço. Ó, eu vou fazer o seguinte, vou encerrar essa live, ok? E aí já vou começar uma live, eu e o Robson, para bater um papo com vocês sobre produtos e como fica o nosso mercado. Pode ser, Robson? Maravilha. Vamos lá. Então, eu estou encerrando, porque meu tempo aqui se encerra. Um grande beijo para vocês, Deus abençoe. E amanhã tem mais live, hein? Vamos aí falar, escolher o assunto, e amanhã tem mais live. Não esquece de postar o print depois, e eu encerro essa live e começo outra. Fica por aí, hein? Um beijo, pessoal. Valeu, Robson. Valeu.